Estão me ouvindo bem? Me fala depois do chat, ou bem. Parece que tá tudo bem. Vou ver se vocês estão aqui, para depois a gente poder tocar. Tá ruim, a conexão tá ruim aí. Fala para eles se eles dá, colocar no chat se está indo tudo bem, ou se está falhando mesmo, ou se é só para mim. Você falou que o óleo está me ouvindo bem ainda? Tentando arrumar a conexão. Tirei do celular. Tá certo, né? Agora foi? Foi. Agora, o áudio melhorou? O computador melhorou? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Troquei. Vou tirar aqui o celular para não dar. O computador está me ouvindo? Estão me vendo? O computador melhorou? Estão me vendo? Ok. Ei, Rodrigo, não era às 8? Nosso encontro não era às 8, não?
às 19. Ah, eu confundi, então, desculpa. Tá tudo bem. Eu estava aqui brigando com o celular, não estava conseguindo conectar, mas eu vou pela Eu tô câmera aqui do computador. A câmera é um convidadas, pouquinho... tá? Tá bom. A câmera é um pouquinho inferior, mas vamos dar jeito, né? Então é isso. Então eu vou começar. Tá gravando? Tá gravando. Então é isso. Então sejam bem-vindas, bem-vindos, boa noite. Para quem está chegando aí pela primeira vez hoje, não me conhece, eu sou o Rodrigo Guedes, sou astrólogo e estudei ali na Gaia, em São Paulo, 2014, 2015. A Gaia tem um projeto muito legal que é o CPG, que é como se fosse um TCC no final do curso, né? Então, ela tem ali uma provocação para que os alunos de astrologia, eles apresentem um trabalho, né, inovador e tal, para motivar a gente, né? Então, desde ali de 2015, eu apresentei na Gaia, apresentei o projeto de astrologia no trato da dependência química, onde eu sou pioneiro no Brasil, né, que eu tenho formação, e de lá eu comecei a astrologia atendendo as clínicas de reabilitação, clínicas para dependentes químicos, e aí eu criei esse grupo aqui para a gente conseguir trocar e conseguir aprofundar um pouco do que é a minha visão nesse sentido da astrologia. E aí, para quem está chegando hoje e não pegou a reunião passada, a provocação desse grupo é o conhecimento das casas astrológicas. Eu entendo astrologia por dois viés, assim. Primeiro que hoje, com a informação da internet, a gente tem muita questão mental. Então, aquela coisa técnica, né? De decorar, de falar, de querer explicar, de conceituar. Então, tem uma astrologia no sentido conceitual e tem uma astrologia que vai além disso, que é uma astrologia no sentido de vivência. Porque a astrologia, na verdade, ela é uma linguagem para que a gente consiga se apropriar da nossa própria existência, se apropriar da consciência, se apropriar de quem a gente é, para que a gente consiga entender essa nossa vida, esse mistério que é a vida, né? E conseguir se encontrar. E aí, encurtando o assunto, o grande lance é que é tipo assim, para mim, eu tenho uma visão espiritual, né, e uso a astrologia como linguagem para isso. Então, para mim, essa existência aqui, ela é uma jornada de autodescoberta. Então, a gente encarnou, né, e dentro desse processo, a gente passa por um processo de esquecer as outras vidas, e a jornada aqui é a gente conseguir despertar, conseguir ser quem a gente é, conseguir exercer nosso papel, conseguir ser a gente. E aí a gente é meio que frustrado desde o início pela família, pela sociedade, por todo o nosso contexto social que a gente, principalmente aqui, né, no Ocidente, a gente não tem a cultura de autoconhecimento ou a cultura espiritual. Aqui, na verdade, é muita questão corporativa, do dinheiro, da disputa, eu ser melhor do que o outro, eu conseguir, eu conquistar, e enfim, eu chegar em algum lugar, né? E aí eu sempre pergunto assim, né? Chegar em algum lugar aonde, né? Essa disputa é com quem? Né? Desse mundo corporativo, dessa coisa da indústria, da compra, né? Ter que ser, ter que provar, e a gente está sempre sendo induzido a buscar fora. É sobre isso, no final, que eu quero dizer. Assim, está sempre sendo induzido a buscar fora, onde, na verdade, esse processo é um processo dentro. É isso. Então, eu compartilhei aqui no grupo o meu mapa astral pessoal, tá? Quem chegou depois e não teve contato com ele, depois eu disponibilizo, porque eu quero conduzir vocês para uma jornada de autoconhecimento, no sentido da astrologia, mas não no sentido da linguagem mental, dessa coisa de conseguir saber, no sentido assim de tocar, é um sentido mais profundo.
que é dentro desse contexto de descoberta, e isso a gente só consegue fazer usando a astrologia como linguagem para traduzir a vivência. Então, eu convido vocês para que vocês, durante todo esse processo, vocês olhem o mapa astral de vocês e tentem identificar na vida de vocês esses arquétipos e essas questões. Porque a astrologia ela só faz sentido se ela levar a gente para esse auto-olhar. Né? É muito mais do que saber falar. É conseguir se olhar, uma linguagem para entender a si mesmo. É sobre isso, né? Então, depois vocês colocam no chat para mim aí, quem de vocês já fez um mapa astral com um astrólogo? Porque isso é importante, assim. Porque tem a Cláudia Lisboa, que é minha amiga, inclusive, que ela fez um trabalho belíssimo, inclusive hoje eu estava falando dela. Ela começou desde 2015 ali, então ela tem um trabalho na internet de conseguir alcançar as pessoas e vender o mapa astral escrito. Tem o site também, o Personare. Hoje a inteligência artificial também, você coloca lá o que é tal coisa, qualquer conceito escrito, a gente consegue ter. Mas, na verdade, o que a gente precisa buscar é uma consciência. Então, falando dessa visão espiritual, a consciência, ela já é do espírito. Então, quando a gente fala de consciência, é quando a gente consegue alcançar em um outro lugar. É uma questão diferente, assim. Então, é sobre isso. Eu vou tentar explicar no decorrer do processo. Mas, enfatizando que, assim, o mapa astral escrito, não desmerecendo, ele é uma coisa, e você sentar com um astrólogo ou sentar com outra pessoa e interpretar o seu mapa é totalmente diferente. É sobre essa provocação que eu quero levar vocês, nesse sentido espiritual, né? Que é o jeito que eu enxergo. Então é isso. Então, na reunião passada, a gente falou da casa 1, e aí, para resumir a casa 1, eu mandei um e-book no grupo, que eu fiz com muito carinho, passei tempão escrevendo ele, separando tudo e trazendo e levando as provocações. E conforme a gente for avançando e terminando cada tópico, eu vou acrescentando as outras casas, né? Então, o e-book está ali com a casa 1 e a provocação de cada signo na casa 1. E para fechar esse assunto, para não ficar muito redundante, a casa 1, em resumo, ela tem a ver com se reconhecer, conseguir se olhar, conseguir saber quem se é, conseguir olhar no espelho e falar assim, tá, admitir, principalmente o lado mais, o lado sombra, né? Principalmente o lado sombra, dentro desse contexto. Então, a casa 2, vamos para a casa 2, né? A casa 2 da astrologia é uma casa do elemento terra, uma casa que ela fala de segurança, de estabilidade. Então, dentro desse contexto filosófico, na casa 1 eu me reconheço, consigo olhar e falar assim, nossa, esse sou eu. E na casa 2 eu vou buscar uma segurança, eu vou buscar uma estabilidade, eu vou buscar algo que me traga a condição para eu fazer essa jornada. E aí, vamos lá, né? Falando do meu mapa astral, eu tenho a casa 2, que ela abre também no signo de peixes. Então, meu mapa astral, o ascendente é peixes, está bem ali no 0, no 1 grau, que é um grau anarético. Depois a gente fala disso. E a casa 2 ainda abre em peixes também. E aí, importante falar para vocês que é o seguinte, assim, a casa 2, indo um pouquinho mais profundo dentro desse contexto, ela vai falar de valores. Valores é o que, para mim, é importante. E aí, para tentar explicar isso para vocês, e aí, partindo dessa minha vivência, né, que eu contei um pouco para vocês, nesse sentido de admitir, eu posso dizer para vocês assim, que eu compreendi, interpretei a vida de um jeito errado e eu estava com os meus valores totalmente invertidos. E aí eu vou contar uma história que é tipo assim, eu lembro que em determinado momento eu fui para uma festa, isso ficou marcado para mim, assim, eu fui para uma festa e eu estava com um carro na época que eu julgava ter muito valor, assim, é um carro grande, 2.0, então um carro com equipado e tal, um carro, para mim, era uma coisa assim, que para mim era um senso de valor aquilo. E eu lembro que eu cheguei na festa
E eu fiz questão de parar o carro em frente à festa, e naquele dia eu me senti seguro, assim, eu me senti bem na festa, eu me senti empoderado e deu tudo certo, mais ou menos nesse sentido. E teve uma outra ocasião, pensando nesse trocadilho, que eu estava com um carro que eu acho que era emprestado, era um Uno, velho assim, e eu lembro que eu deixei ele na esquina. Ou eu não lembro se foi no estacionamento ou foi na esquina, só que eu não deixei na frente do lugar onde eu ia da festa. E nesse dia, eu não me senti tão seguro. Eu quero que vocês percebam assim, nesse sentido de valor, a gente é educado a buscar um valor no que a gente acha que o outro vai pensar quando vê a gente. Isso é uma educação, isso é uma cultura. Isso é um valor que nos é ensinado desde sempre, né? Então, imagina, eu depositar o meu senso de segurança no que eu acho que o outro vai pensar quando ele me vê, sem nem saber se ele pensa. Isso é uma outra questão, né? Porque tem gente que não pensa. Então, o resultado disso é um vazio. Por quê? Dentro desse contexto espiritual, o que eu estou tentando provocar vocês é dizer que, tipo assim, a casa 2 ela traz segurança para esse espírito que se reconheceu nessa matéria, nessa carne, nessa roupa. E a casa 2 ela vai indicar quais valores você tem. O que te traz segurança aqui? No que você acredita? Entende? E a gente, né, dentro desse contexto material, pelo menos para mim foi assim, né, desde sempre, né? Então, empurrado a buscar segurança pelo olhar do outro, dentro desse contexto social. Então, às vezes uma roupa, às vezes uma etiqueta, às vezes um jeito de se comportar e pensando nessa questão desse conteúdo, desse vazio existencial, a gente pode pensar, né, que as pessoas elas meio que são induzidas a ter alguns valores e muitas das vezes a gente nem para se perguntar se aquilo é importante para a gente. Então, a Casa 2 ela fala disso. Assim, então, o que eu quero lembrar para vocês é que, muito além do dinheiro, que o dinheiro ele traz, sim, segurança, ele está ali dentro do contexto da Casa 2, só que muito mais do que dinheiro, a gente precisa entender o que são esses valores, né, para a gente. O que nos traz segurança? O que nos sustenta dentro desse contexto, né? Então, voltando para a minha história, para quem chegou depois, né? Então, eu tive uma passagem desse processo de dependência química, né? Então, ali em 2010, eu consegui reconhecer e admitir que realmente eu tinha um problema, então usei isso para a gente ter o contexto da casa 1, signo de peixes, esse processo de auto-engano, de fuga da realidade, e para mim conseguir me sustentar dentro de um contexto de recuperação, eu precisei reavaliar e ter contato ou buscar entender o que para mim era importante, quais eram os meus valores. E aí, dentro desse contexto, pensando também em dignidade, casa 2, e aí tem um outro exemplo, assim. Então, eu lembro que, muito por força do que aconteceu, né, no finalzinho, eu contei aqui no meu último dia de uso, né, tentei o suicídio, foi meio que desastre, assim, que hoje eu olho e falo assim, nossa, ainda bem que deu merda, né? Se não tivesse dado merda, talvez eu não tinha despertado. Mas é o seguinte, assim, eu lembro que depois eu fiquei limpo, né, limpo, sem o uso da substância e tal, e ainda assim, a sensação de vazio era muito grande, assim, nesse sentido de não ter um valor. Eu lembro que na época eu tinha um laboratório de prótese, ali na Moca, que tá bem no comecinho, fundo de quintal, e ficou marcado para mim, assim, eu estava tentando me sustentar, pagar as contas, tentando
juntar os escombros, né? E construir alguma coisa assim, eu sabia que eu não podia mais voltar para o mesmo lugar. Mas dar conta da vida é uma coisa assim que, na época, eu olho hoje e falo assim, nossa, foi um processo difícil. E eu lembro que, então, vê que curioso, assim, essa questão de valor, ela tem a ver com dignidade. Dignidade, segurança. São valores caros, né? Casa 2 fala desse processo. Então, eu lembro que tinha um laboratório de prótese, então, prótese dentária, eu fazia algumas peças para o dentista, e o dentista vendia para os pacientes dele e tal. E tinha um dentista, doutor Fábio, a Rua Oratória, na Moca. E ele estava me devendo um dinheiro, a gente fazia o trabalho, pagava por mês e tal. Eu lembro que na época ele devia, acho que uns R$ 2.000, alguma coisa desse tipo, assim. E eu tive um problema ali, onde iam cortar minha energia. E sem energia não tinha como trabalhar, e aquele sufoco, aquela coisa e tal. E aí eu falei assim, nossa, eu preciso pagar essas contas, eu preciso ver o que ia fazer. Tava todo atrapalhado, confuso, tentando dar conta da vida ainda. E aí eu lembro que eu liguei pro doutor Fábio e eu fiquei sem jeito de cobrar um dinheiro que era meu. Eu fiquei sem jeito de falar para ele, assim, que eu precisava do meu dinheiro. Então, eu liguei e falei, doutor Fábio, tudo bem com você? Ele falou, Rodrigo, tudo bem e tal. Eu falei, então, eu tô ligando para saber se as peças que eu fiz você gostou, né? O que você achou? Se ficou bom? Se a cor ficou boa? Ficou compatível com o que você pediu e tal? Eu falei, não, ficou muito boa e tal. E falei, ai, que legal. E aí, com muito custo, eu falei assim, doutor Fábio, eu queria... Tô com um problema aqui e tal. Eu contei a história triste para ele do que estava acontecendo. E eu queria ver se você conseguia me ajudar. Se você conseguia me mandar aí um dinheiro e tal, por favor, porque eu estou precisando muito e tal. Então, as contas, elas davam em média aí uns R$ 700, R$ 600. E, e aí ele falou assim para mim assim, falou assim, nossa, Rodrigo, eu vou ver o que eu consigo aqui. Eu vou te ajudar. Eu vou ver o que eu consigo. E aí, daqui a pouco eu te retorno. E aí demorou mais um tempo, não lembro o tempo, sei que foi angustiante, assim, porque eu estava dependendo daquela correria. E aí depois ele me ligou e falou assim, eu vou te emprestar, vou te ajudar, pode vir aqui pegar o dinheiro e tal. E, o que eu estou tentando dizer para vocês é que, tipo assim, eu senti realmente que eu estava sendo ajudado, assim, no sentido de bom grado, assim, sabe? Aquela coisa assim de falar assim, nossa, doutor Fábio, muito obrigado, muito obrigado. E ele se colocou na posição que ele estava me ajudando. Só que o que eu estou tentando falar para vocês é que dentro desse contexto da Casa 2, nesse sentido de dignidade, bem da verdade, correndo o risco de flertar um pouco com a arrogância, ele não me ajudou. Ele não me ajudou. Ele me deu uma parte do dinheiro que ele me devia. Entende? Então, na verdade, o que eu estou tentando falar para vocês é que nesse período eu não tinha valores suficiente para conseguir ter a dignidade necessária para ter o mínimo de segurança e de estabilidade dentro da minha própria existência, dentro do meu próprio trabalho. Entende? E isso é um exemplo de coisas que aconteceram diversas vezes. Então, o resultado disso é a miséria. Mas não é a miséria financeira diretamente. É a miséria de empobrecimento, de valor, falta de valor. Dentro desse, falta de valor pessoal que reflete dentro desse contexto da Casa 2. E isso foi um aprendizado caro para mim. Porque, na verdade, bem da verdade, dentro desse contexto de uso de droga, toda essa vida que eu escolhi, desse passado aí, hoje já fazem, esse ano vai fazer 13 anos. Eu aprendi que o meu valor ele estava empregado em eu ser melhor do que o outro, em mostrar para o outro que eu era melhor. Então, essa sempre foi minha preocupação dentro desse contexto.
E deu no que deu. E já no processo de recuperação, e eu penso nesse processo de recuperação, desse despertar também, nesse caminho desse despertar, ali estava muito longe, né? Eu não sabia nem diferenciar o que, enfim, estava muito longe de despertar, mas eu acho que já era um caminho, assim, já era uma centelha, eu falei assim, não, deixa esse menino despertar aí, que a gente vai precisar dele. Mas também tem a ver com o lance de uma certa honestidade, de um lance de confiança. E aí, dentro do processo de recuperação, vê que curioso, assim, dentro do processo de recuperação, os 12 passos das Irmandades Anônimas, eles têm uma semelhança, uma sincronicidade gritante com as 12 casas astrológicas, os 12 signos, os 12 apóstolos, os 12. Então, eu comecei a estudar um monte de coisa, depois eu entendi que todos os caminhos eles levam a Roma. Então, estou tentando dizer que, tipo assim, qualquer coisa que fale de desenvolvimento humano, entendendo o que é essa coisa desse despertar espiritual, vai ter o mesmo caminho com linguagens diferentes. E por que a linguagem é diferente? Por causa da frequência e porque cada espírito, cada alma tem um entendimento diferente. Mas o processo é o mesmo desse despertar. Então, casa 1, primeiro a gente se reconhece. Casa 2, depois a gente estabelece, a gente reorganiza, depois a gente vê qual que é seu valor, o que para você é importante, o que te sustenta, entende? Então, a casa 2 ela também vai falar de crença, de vir acreditar. A casa 2 vai falar disso. Porque esse valor, ele não é só tangível, ele não é só material. É um valor também de você acreditar em si mesmo. E aí, no meu caso, eu tive que reorganizar e aí isso vem com alguns princípios, no sentido de que assim, eu tive que entender o que é honestidade, dignidade. E todas essas questões que a gente não põe no cartão do visita, né? Tipo, ou tem ou não tem, tá tudo certo, né? Não é coisa de, eu sou, né? Mas eu tive que reaprender, entender o que é isso, porque primeiro eu tinha que ser honesto comigo mesmo. Eu tinha que buscar esse entendimento. O que é? O que é ser honesto? Porque esse lance de ser honesto e ter dignidade me sustenta para que eu me aproprie do meu valor, para que eu ponha dignidade no meu sustento, para que eu ponha dignidade no meu trabalho. Então, não tem como separar essas duas questões. E aí eu lembro que eu sou sagitariano, né? Então, eu tenho alguns aspectos benéficos ali, tem alguns triggers, alguns seixos no mapa, e eu associo isso também à Casa 9, e também ao meu propósito de vida, eu associo isso com a sorte de ter encontrado bons mestres. Eu encontrei bons mestres, isso eu posso falar de boca cheia. Assim, onde eu passei, eu encontrei pessoas de boa vontade que puderam parar e me ensinar. Isso é uma coisa assim que eu sou muito grato. Inclusive, esse meu padrinho, esse momento aí, eu lembro que teve um momento da vida que eu estava muito grato assim, por ele, mas muito grato mesmo, porque o entendimento que eu tinha alcançado, se não fosse ele, não tinha como ter alcançado. Ele foi assim de uma importância que depois que eu passei esse processo, eu olhei para ele e falei assim, César, o nome dele. Eu falei, Cezinha, cara, como é que eu te agradeço, velho? Ele falou para mim assim, o que eu estou fazendo por você é o que fizeram por mim. Então, esse seu sentimento de gratidão, você vai expressar quando tiver outra pessoa precisando e você não negar ajuda, você estender a mão. Dentro essa gratidão, essa corrente. Então, aí foi um valor também caro que ele me ensinou. Porque, para mim, fazer as coisas sem esperar nada em troca das pessoas, eu não sabia, eu não tive essa educação. Eu não sabia o que era isso.
Eu não tinha esse valor. Não tinha, para mim, eu sempre queria saber o que eu ia ganhar antes de eu fazer. Qual que era a vantagem? Qual vantagem eu levo nisso? Eu tinha que ganhar vantagem, eu tinha que ser melhor do que o outro, eu tinha que ser mais esperto, eu tinha que ganhar. E o lance é que, tipo assim, não era vantagem pela vantagem em si, era vantagem pela sensação de me sentir melhor do que o outro. Vê que empobrecido esse valor. Então, as pessoas com quem eu me relacionei, os trabalhos onde eu passei, eles, às vezes, era coisinha besta, mas eu queria aquela sensação de me sentir seguro, partindo da vontade do outro, empobrecido demais. Só que eu acreditava nisso de verdade, assim. Então, vê que importante, assim, com esses valores, eu cheguei na miséria humana. Então, a miséria humana, ela se dá na total dependência de qualquer coisa. Esse meu caso, substância. Mas dependência de relacionamento, dependência de dinheiro, dependência de trabalho, dependência de qualquer coisa. Jogo, compra, sexo, casa dois. Então, por que a dependência? Porque o meu valor está naquela questão. O que eu julgo importante dentro desse contexto? Mas, enfim, então, esse processo, eu lembro que esse padrinho, voltando ao caos, né? Vou voltar ao caos. Esse padrinho, ele está nesse processo de reformular o trabalho. Vê que joia. Então, quer dizer, eu estava num trabalho que não tinha dignidade, eu lembro que eu tinha ali uns 5, 6 clientes, desses 5, 6 clientes, 4 pagava quando queria, 2 não pagava e outro eu não lembro. Era mais ou menos esse contexto, assim. Tipo, era uma vida, assim, miserável dentro desse contexto, porque também eu não tinha compromisso, arrumava desculpa, não entregava no prazo, tinha todo não confiava em mim mesmo, falta de segurança e tal. E dormia tarde, acordava tarde, enfim, era uma desorganização, só que eu não conseguia enxergar. E aí eu lembro que o meu padrinho, ele falou assim para mim, assim, falou assim, ó, é o seguinte, né, vamos junto? Vamos. Então, começa a acordar cedo, velho. E limpar, organizar as coisas, isso tem uma energia. Você põe as coisas, assim, arruma as coisas antes de você trabalhar, põe as coisas no lugar e tal. E aí eu falei para ele assim, mas não tem trabalho? Vou acordar cedo para quê? Não tem trabalho, velho. E ele falou assim, é o seguinte, se você quer que mude isso, você precisa fazer um movimento. Esse movimento vai fazer com que a energia gire e o trabalho venha. O trabalho não vai vir antes de você se propor. E na minha cabeça, essa matemática dele era uma loucura. Não fazia sentido para mim. Só que eu estava tão desesperado e eu acreditava tanto nesse processo, e bem na verdade eu não queria voltar para usar, enfim, não queria voltar para aquela vida, que vai assim, então vamos, vamos fazer, vou fazer isso aí. E aí eu comecei a acordar cedo e nessa época eu trabalhava junto com a mãe do Gustavo, do meu filho mais novo. E ela estava na mesma vibe, né? Porque aí voltando, só para ficar nítido, né? Eu também trato algumas pessoas no sentido da dependência química. Acompanho, faço mentoria e tal. E aí o menino ele virou para mim e falou assim, quem tem problema é ela, eu não tenho problema. E aí tem uma coisa assim na questão hermética, que é o seguinte, assim, ninguém se atrai com ninguém por acaso. Então, mesmo que a pessoa não use a substância, se ela está junto, ela está na mesma frequência. Então, é um cego guiando outro cego, né? Tem essas questões assim. Mas esse é outro caso. Depois, põe para mim aí no chat, por favor, que depois eu vou falar signo por signo. Qual signo de vocês, qual signo que abre o mapa astral de vocês? A casa 2. Qual signo vocês têm na casa 2, do mapa astral de vocês?
Depois a gente vai trançar esse assunto, e aí eu vou tentar entregar para vocês a chave desse caminho aí, desse despertar. Mas voltando ao caso, então, meu padrinho falou assim, então você começa a fazer as coisas, fazer o movimento e tal, e eu muito contra a vontade, sem boa vontade nenhuma, eu comecei a fazer e tal as coisas, comecei a colocar movimento, e a mãe do Gustavo falou assim, o que você está fazendo? Você está doido? Eu falei, não, estou fazendo um movimento aqui para ter trabalho. Então ela falou assim, agora você endoidou de vez, né? Enfim. E aí, fazendo esse movimento, trabalhando, eu tive a ideia de fazer uma mesa clínica. Para quem não estava familiarizado com o processo, a mesa clínica é como se fosse um mostruário. Então, eu peguei uma mesinha de acrílico, tinha um vizinho que vendia caixinha de acrílico, e eu fiz algumas peças de prótese dentro de um modelinho de acrílico transparente. Então, fiz um dente de porcelana, fiz um dente de níquel cromo na época, um dente de implante, fiz uma mesinha clínica bonitinha, né, para vender. A ideia primeiro foi fazer para vender e tal. E vendi algumas peças, né, desse mostruário, ficou bem bonitinho. E eu vendia para os dentistas poder mostrar para os seus pacientes como que seria o processo, o que seria uma prótese de implante e tal, enfim. Então, eu fiz algumas peças, eu acho que eu fiz umas 10 ou 15 peças dessa, porque é o que o dinheiro dava para fazer e tal. Tinha que comprar um negócio lá para poder fazer esses acrílicozinhos, tinha que gastar um dinheiro, enfim. Resumindo a história, primeiro veio essa ideia, vendi alguns, só que depois veio um insight de eu procurar novos clientes. Aí meu padre falou assim, não, você tem que procurar novos clientes e tal, pega esses clientes que você tem aí, essa foi a parte difícil, pega esses clientes que você tem aí e estabelece com eles que você vai trabalhar de outra forma, que você agora vai se comprometer com prazo e que você precisa que eles se comprometam com você com o dia do pagamento. Fecha o dia do pagamento, o dia de prazo e tudo certinho, todo dia 5, todo dia 10 e faz o que tem que fazer. E aí eu com medo, né? Como é que eu vou falar isso? Tinha um medo de falar, de cobrar uma coisa assim surreal. E por conta dele, né, eu falei assim, não, eu vou fazer. Aí eu lembro que dessa daí eu tinha 6 clientes. O medo era perder o cliente. Era esse o contexto. Assim. Então, o medo de perder essa barganha também faz que a miséria permaneça, né? Então, você tem medo de falar, medo de se colocar, medo de... essa questão. Então, e aí, naturalmente, eu perdi alguns clientes, né? E aí eu fiquei assustado e tal, fui falar com o meu padrinho na época e falou assim, você perdeu o que você nem tinha. Esses não eram seus clientes. Eles estavam... Eu lembro que ele falou para mim assim, eles estavam abusando de você. Você estava se permitindo ser abusado. E eu, de verdade, posso falar para vocês? Na época, eu achava ele muito louco. Eu falei, esse cara é muito louco. Eu não consigo entender o que esse cara está falando. Eu achava que ele estava muito fora da casinha. Essa coisa dessa honestidade, dessa dignidade, desses valores, eu achava muito longe. Mas, vamos lá, vamos praticar. Eu lembro que teve uma vez ele falou assim, velho, se você não acredita, aí é como se acreditasse. Faz o processo. Depois, o resultado, ele vai te dar a sustentação. E aí eu falei, esse cara é muito louco, mas eu vou fazer. Né? Sagitariano, né? Então, no fundo, falar para vocês essa coisa de Sagitário. Para quem está familiarizado com os da astrologia sabe. No fundo, alguma coisa aqui dentro falava para mim assim, é esse o caminho. Não entender nada, só vai. Essa coisa de Sagitário, sabe? Só vai, vambora. Mas, enfim. Então, voltando para o contexto dessa questão do trabalho, só abre parênteses um pouquinho. Aí você fala assim, gente, ele está falando de signo, ele está falando da casa 2, e por que essa história assim? O que tem a ver com o signo de peixes?
Eu vou linkar com o signo de peixes, mas o que eu quero falar para vocês é que é o seguinte, assim, isso é astrologia. Astrologia é uma linguagem para que a pessoa consiga ter entendimento sobre a vivência dela, sobre a história dela, para que ela consiga saber o ponto onde ela precisa melhorar, onde ela precisa... Então, quer dizer, se alguém chega para mim e fala diretamente qualquer coisa, eu simplesmente não ouço. Porque não é um lance de ouvir mentalmente, não é uma coisa de saber o conceito. É uma coisa que é um entendimento do espírito, é um entendimento espiritual. Então, quando eu falo de um símbolo, de um signo, de uma casa, eu estou usando simbologia e eu estou me comunicando não com a pessoa, e sim com a consciência dela. E aí a gente abre o diálogo, abre o portal, e aí, através disso, através da minha expertise, através da minha linguagem, através, né, de tudo que eu aprendi, eu consigo passar para essa pessoa uma consciência maior do que ela precisa fazer para ela sair do padrão. Gente, seguinte, nesse contexto, essa vida aqui, ela é espelho do que a gente é. Então, quer dizer, ninguém vive nada por acaso. E a gente fica preso nas repetições, sem entender que aquilo é uma lição para que a gente tome consciência. O que eu estou dizendo, voltando para a minha história, para ficar mais fácil. Essa falta de dignidade, com a questão, refletindo na questão financeira, que tinha o resultado da miséria em si, eu vivi ela em várias áreas, em vários trabalhos, em várias oportunidades. E não é porque eu sou azarado, é porque eu não tinha aprendido o que eu tinha que aprender. Eu não tinha parado para me comprometer com esse aprendizado. Eu não tinha entendido. Então, quer dizer, eu posso passar 70 anos para aprender a mesma coisa. Ou eu posso aprender com as oportunidades da vida. Entende? Então, é sobre... Astrologia é uma linguagem para a gente perceber a sincronicidade e perceber o que a gente tem que aprender, por mais duro que seja. Porque todo mundo tem os seus aprendizados, todo mundo passa os seus. Ninguém veio para cá nesse sentido de vencer, de... Não, a gente veio para vencer a gente mesmo, para se encontrar, para conseguir ser melhor do que foi. E a gente perde o tempo entregando o valor do outro, de fora. E aí não tem parâmetro. Porque eu nem conheço, não sei nem quem é o outro, não sei nem quem são esses outros, quais são esses valores. Então, esse mapa, ele vai falar o seguinte, assim, fala assim, ó, Rodrigo, é esse aqui é seu valor, essa aqui é a sua história. É sobre isso aqui que você precisa aprender, sobre você. E a minha natureza humana é olhar para fora. Olhar para fora e não conseguir perceber que o que eu vivo tem a ver com o que eu sou. Não consigo perceber isso. E nessa época, né, falando de peixes, eu não sei o que... Mas é um negócio assim, o resultado acontecia, que era não sair do lugar, ficar no mesmo ciclo, essa miséria, e aí a questão do dinheiro também, e eu não conseguia perceber que era eu que fazia aquilo. Eu era o causador daquilo. Então, a casa 2 da astrologia, nesse sentido de valor, ela também vai falar de sanidade. Sanidade. Sanidade é parafuso na cabeça, vai falar disso. Porque é o seguinte, eu fazia a mesma coisa esperando um resultado diferente. Eu lidava do mesmo jeito com as questões, esperando que o resultado seja diferente. Insanidade, repetir a mesma coisa esperando um resultado diferente. E ainda projetar no outro, o famoso outro, né? O resultado. Entende? E aí essa coisa. Então, dentro desse olhar, essa coisa de se apropriar. Mas, sanidade. Vamos falar desses valores, né? Porque é o seguinte, aí meu padrinho falou assim, então é o seguinte, velho,
vamos procurar mais cliente, né? Pega essa mesa clínica e tal. Eu não sei, eu acho que fui eu que tive a ideia de ter a mesa clínica, de apresentar e tal. E aí, então, vamos procurar mais cliente, né? Mais dentista e tal, essas coisas. E eu lembro que ali na Liberdade, eu não lembro qual é a faculdade que tem ali na Liberdade, não sei se é a Unisul, alguma coisa assim, mas tinha o sexto andar ali, eu lembro se fosse ontem, que tinha curso de especialização para implantodontia, para dentista. Então, e aí, clientes potenciais, né? Curso de especialização, eu agendei, né? Falei com a secretária por telefone, marquei o dia para ir lá, para falar com esses professores que estavam estudando ali e apresentar meu trabalho como protético. E para eles é importante, porque a demanda é muito grande e também tem a questão de preço. Então, quanto mais protético souber, mais fácil para trabalhar. Não fica na mão, né? Independente se acontecer um problema com um, pode acontecer com outro e tal. Enfim. E aí, nesse dia, eu lembro que aí que eu quero falar para vocês é que é o seguinte, assim, existe um padrão de repetição dentro dessa miséria de falta de valor. A visão ela vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai repetindo, e eu fico só com o que eu consigo ter controle. Que controle também está nesse eixo 2 e 8, que é outra história, que é a miséria em si. Eu quero tanto controlar, tanto saber o resultado, tanta falta de valor pessoal, dignidade, honestidade, acreditar, saber que fazer o certo vai trazer o retorno, ser honesto tem sim um valor, e todas essas questões que eu empobreço e caio na miséria dentro desse contexto aí. Então a minha mente ela fica um labirinto, né, mental, porque a mente ela é plástica, não a consciência, a mente. E é sobre essa educação para a mente. Então a mente precisa saber por que fazer isso, por que fazer aquilo, qual que é seu valor, enfim. E aí dentro desse contexto eu lembro que visitar esses clientes, para mim, foi uma tortura. Tortura. A minha cabeça, hoje ela perdeu o crédito. Primeiro ela perdeu o crédito, agora eu passei algumas educações para ela, a gente estudou bastante coisa, e agora ela está mais ou menos acompanhando. Mas, nesse momento, ela precisou perder o crédito. Por quê? Porque se eu continuasse seguindo a minha cabeça, eu ia dar no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Se minha cabeça fosse boa para me levar para algum lugar legal, eu já tinha ido. Se você seguir os seus próprios valores, você vai chegar no mesmo lugar. Você precisa buscar outros valores, buscar expansão, buscar outro conhecimento, buscar, enfim, que seja. Nesse dia, a minha cabeça tirou o dia para falar para mim que não ia dar certo eu visitar esses dentistas. Ela falava o tempo todo para mim assim, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, para, não faz, não vai dar certo, velho. Não vai dar certo. E suava frio, aquela coisa, aquele medo, aquela insegurança. E eu já tinha me comprometido com meu padrinho e tinha que fazer. Caparar, falei, não, tem que ir lá. E aí fui com muito custo, eu parei na frente da faculdade, me deu um medo, mas um medo, falei, nossa, que medo, cara. E eu lembro que eu liguei para ele, inclusive, falei assim, velho, já tinha intimidade com ele, né? Ele estava num processo assim. É legal essa coisa do vínculo, sabe? Então, tem essa coisa também do vínculo, da segurança. E eu liguei para ele e falei assim, velho, duas coisas, eu estou ocupado aqui também, não dá para parar, mas você não acredita em Deus, velho? E aí, naquele dia, eu consegui falar para ele que, na verdade, não. Nunca tinha falado isso. Mas, na verdade, não. Assim, Deus, para mim, era desespero, né? Tá no desespero, chama por Deus e tinha essa relação com Deus, com o universo, com sincronicidade, com algo maior, com uma crença, assim. Porque eu tenho como herança familiar a confusão religiosa, depois, lá na frente, na casa 8, casa 9, eu explico para vocês o que é isso. Mas não tinha. Tinha culpa, né? Porque minha mãe foi de uma religião
africana, depois foi evangélico, eu achei que ia para o inferno. Enfim, tinha um monte de coisa na cabeça. E aí ele falou assim, em mim, você acredita? Ele, você acredita, velho. Ele falou assim, então faz, velho, só faz. Depois nós vemos o que dá. Faz aí, velho. Põe movimento aí, faz. E aí eu tive mais coragem um pouco de fazer. Na catraca da faculdade, eu dei o documento ali na portaria e tal, e tinha uma catraca, ficava um segurança e tal. Esse segurança, ele me conhecia dentro desse processo de recuperação também, ele era desse métier aí. Eu estava tão nervoso, estava egocentrado com a minha cabeça, loucura, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E esse cara falou assim, e aí, tudo bem com você, cara? E eu nem tchum pra ele. E ele falou, e aí, cara, tudo bem com você e tal? Eu nem, pô, não lembra de mim e tal. E aí, eu olhei pra ele assim e falei assim, cara, que bom te ver aqui, que tal? Me deu um abraço. Eu dei um abraço tão forte nesse segurança. Porque pra mim, aí é coisa de sagitariano, tá? Isso aqui vocês podem desconsiderar. Mas pra mim, é o seguinte, ali foi um sinal. Tem aquele cara ali que me conhecia e ele insistia para falar comigo, eu poder dar um abraço nele, e eu nem falei isso para ele, mas para mim era um sinal. Era um sinal. Era um sinal de que, assim, tá tudo certo. Mano. Tem alguém cuidando de você e não é seu padrinho. Não é coincidência. Ter alguém aqui nesse horário que te conhece e longe da sua casa, enfim, não é coincidência. E aquilo me deu força. Então, dentro desse princípio, que é um princípio hermético, esse processo de vir acreditar que é um processo mental, de fazer o que precisa ser feito, de colocar ação, que depois a gente consegue diferenciar essas coisas pelo mapa astral, ele tem uma força para o universo. E isso transmuta, isso muda a frequência, isso muda o resultado. Né? Dentro desse contexto de sanidade, vir acreditar em todo esse contexto, isso muda o resultado. E aí sei que aquilo me deu força, eu fui lá, fiz a apresentação e tal, e é o seguinte, assim, vê que coisa engraçada. E aí peguei os serviços lá, quem me deu o serviço foi o professor. Falei assim, não, faz isso aqui. E eu fiquei todo feliz, falei assim, nossa, eu faço esse serviço aqui, entrego, depois eu ganho os outros dentistas, né? Ali tinha mais de... tinha bastante dentista ali, várias pessoas fazendo o curso e tal. E o que acontece? O serviço dele é um núcleo. É um núcleo para um pivô em cima. E esse núcleo é o seguinte, ele vem num sistema que você precisa fundir ele. Então, você derrete e depois você põe no recipiente, põe a massa e tal, derrete a cera, enfim, tem todo um contexto. Depois você maçarica, derrete o metal, injeta, enfim, é manual, assim. Engraçado lembrar essas histórias. E aí, o que acontece? Eu errei a mão do maçarico. O maçarico precisa estar bem afiado, assim, sabe? Se for o fogo muito... Ele explode o metal, explode a forma. E aí, o que acontece? O dentista tem que moldar de novo o paciente. Isso acontece? Acontece. Não é para acontecer? Não, mas quando o dentista já é parceiro, já é piada interna. Falou, dentista, errei aqui e tal, tem que moldar de novo. Falou, Rodrigo e tal, enfim. Só que como esse era o primeiro, o que acontece? Eu fui muito afoito, assim, ansioso, né? Porque tinha conseguido, estava todo alegre com todo esse contexto que tinha acontecido, deu errado. Explodiu, deu errado. Aquela raiva, deu errado, explodiu o metal, acabou. E aí liguei pro dentista e falou assim, tá bom, não precisa fazer mais não. A gente nem se conhecia, né? Enfim. Só que é o seguinte, o que eu ganhei lá, nessa visita, é uma coisa que eu não poderia comprar em lugar nenhum, nem com nada. Não comprava. Não tem como comprar. Que é justamente essa desprogramação mental, essa coisa de acreditar que fazer o que precisa ser feito tem um poder. Que tinha alguém cuidando de mim que não era meu padrinho.
hoje eu chamo de sincronicidade, universo, Deus, que seja, que fazer o que tem que ser feito, fazer a coisa certa, é um valor, tem resultado. Honestidade, dignidade, todas essas coisas, mas não no sentido de colocar no cartão de visita, nem mostrar para os outros, nem ser melhor do que ninguém. É um princípio espiritual que faz com que a gente se eleve, porque a gente vai entender que todas as religiões que falam de religar, ou qualquer coisa nesse sentido de aprendizado humano, ela vai falar sobre esse lapidar de quem a gente é para que a gente alcance essa ascensão. E a astrologia não é diferente, gente. É isso. Então, quer dizer, o signo que está ali na casa 2, ele vai falar primeiro de um conceito para a gente conseguir saber o que é, e depois ele vai trazer um símbolo para a gente entender o que a gente precisa lapidar para conseguir alcançar esse valor, ou essa dignidade, ou esses valores, para que a gente tenha abundância, para que a gente tenha segurança, para que a gente consiga fazer o que precisa ser feito. Essa é a história. E aí, para finalizar a história para vocês, depois disso, eu comecei a visitar um cliente por dia. Coloquei essa meta comigo. Comecei a acreditar, gente. Comecei a visitar um cliente por dia. E aí eu peguei a estratégia que eu pegava dentista, geralmente ele tem secretária, tem horário apertado, e tem que ser horário marcado e tal. E eu peguei a estratégia de fazer o seguinte, assim, eu levava a mesa clínica, falava com a secretária, batia lá na porta do dentista e tal. No começo é engraçado que tinha uns dentistas muito chiques, assim, muito luxuoso e tal. Eu não tinha coragem de bater, que é um valor interno também. Mas eu nunca ia saber disso se eu não tivesse me proposto, que isso é uma outra história. Mas aí o que acontece? Eu deixava a mesinha clínica na mão do dentista, na mão da secretária, falava para ela assim, ó, sou Rodrigo, sou Protec, deixava o cartãozinho e tal, vou deixar essa mesa com você mostra para o doutor, amanhã, nesse horário, eu venho buscar. E aí, essa coisa de acreditar nele, de deixar um valor meu na mão dele, e de deixar uma demonstração sem nem saber quem é, tipo assim, como assim, o Protec deixou isso? Uma mesinha clínica, bonita e tal, a confiança, eu deixei sem nem quem é. No outro dia eu venho buscar. No outro dia, quando eu ia buscar, o dentista estava para me receber. Ele fazia questão de me receber. Pelo valor que eu demonstrei, de honestidade, de dignidade. Confiar nele. Então ele me tratava como igual. Quando eu voltava lá, eu falava assim, você que é o Protec, deixou essa mesa aqui, muito bonita. Então, como que você faz? Me passa uma tabelinha de preço sua, vamos tentar, vamos fazer o teste e tal. Enfim, resultado da história. Eu montei uma empresa com mais de... Montei porque eu fiz tudo isso mesmo. Posso falar para vocês que eu fiz tudo isso aí mesmo. Com mais de 12 ou 13 funcionários, muitos clientes. Na época tinha aquela coisa tava na moda, essa coisa do você implantes, que um monte de empresa de dentista grande começou a fazer filial aqui em São Paulo e distribuir implante, dividir e tal. E eu peguei uma dessas empresas e tal, e tinha muito trabalho, mas muito trabalho. E comecei a contratar e tal, e o negócio cresceu, computador, aluguei espaço e tal. Mudei de vida com essa parada. E aí, né, depois, aí dei as cabeçadas, né? Fui comprar carro zero, fui não sei o que e tal, mas é outra história. Que é esse processo de lapidar. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o signo da casa 2, ele vai mostrar o que a gente precisa lapidar para conseguir encontrar esse valor que a gente precisa. Então, o que eu estou dizendo também é que, assim, eu aprendi isso tudo sem astrologia. E depois, quando eu conheci a astrologia, ficou tudo muito mais nítido. Eu falei assim, é isso. E hoje, as pessoas que eu atendo, fica fácil, porque o mapa ele encurta o caminho. Mas isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. O problema é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, a interpretação é juntar as informações do mapa e conseguir entregar um caminho para que a pessoa consiga se encontrar, viver bem, enfim, dentro desse contexto aí.
E assim foi, né? Então, peixes na casa 2, depois eu entendi, e aí por isso que eu cheguei aqui, na astrologia, que peixes na casa 2, o valor de peixes na casa 2 é ajudar o outro. Então, ajudar o outro, para mim, é um valor. Então, quem tem peixes na casa 2, essa abundância, ela tende a vir desse sentido de barra espiritualidade, de ajudar o outro, de estender a mão para o outro, de entrar num fluxo, de acreditar que é o seguinte, assim, não é porque é de graça. Eu estou aqui conversando com vocês, não é porque é de graça. É porque eu acredito nisso aqui que eu estou fazendo. Eu acredito que quanto mais pessoas eu beneficiar, signo de peixes, casa 2, quanto mais pessoas eu alcançar e ajudar, nem que seja um pouquinho, a entender melhor o próprio processo, isso vai trazer para mim a benevolência e o crescimento, a expansividade e a fartura também. É isso que eu acredito e eu pratico isso. E venho praticando e continuo fazendo. E continuo fazendo, e continuo fazendo, e continuo acreditando, e cada vez mais o resultado me faz acreditar mais. Esse é o valor de peixes na casa 2. Dentro desse contexto, usando essa coisa de ajudar as pessoas, nesse sentido espiritual também, que é uma dignidade de peixes. E o aspecto negativo de peixes na casa 2 é o vitimismo. É não conseguir se responsabilizar, que é a questão da falta de dignidade que eu falei para vocês. E aí, até em cima disso, muito legal. Assim, então, eu comecei esse meu trabalho na dependência química, ajudando as mães, ajudando os adictos, e eu faço esse trabalho até hoje de mentoria, de acompanhamento. E esse ano, especificamente, há poucos meses, eu tomei a liberdade comigo mesmo de passar a alcançar outras pessoas, que não tem a ver com o lance da dependência química e da adicção. Entendendo que todas as pessoas têm os seus dilemas e as suas dificuldades para se encontrar nesse sentido espiritual, e por isso eu cheguei aqui com vocês. Por isso que eu comecei a fazer esse grupo, por isso que eu comecei a falar mais no Instagram. Então, estou nesse momento de transição, né, de alcançar outras pessoas e dividir esse conhecimento da astrologia, que é muito legal. E aí, para cá, eu formulei a trilha de acompanhamento, que é uma trilha que eu chamo de trilha do eu solar, onde eu acompanho algumas pessoas individualmente e a gente vai mergulhando no mapa astral cada semana e eu vou aconselhando, usando ali a interpretação, os trânsitos, previsões e tal, e a gente vai desenrolando para encaminhar a pessoa para esse caminho de despertar. Né? Dentro desse próprio contexto que eu estou trazendo para vocês, esse processo de interpretação do mapa astral mesmo, né? Cada casa, cada planeta, enfim. E daí, eu perguntei no grupo o signo da casa 2, né? Para a gente finalizar. Então, a gente tem ali na casa 2, a gente tem aqui no grupo, né? 2 do signo de touro, 1 do signo de gêmeos, 1 do signo de leão, 1 signo de aquário, 1 virgem e escorpião. Então, é isso. Signo de touro, que já é o próprio signo da casa, a gente pode dizer que é o seguinte, assim, a parte negativa do signo de touro na casa 2, difícil achar a parte negativa de touro na casa 2, porque ele está na própria casa dele, né? A gente pode pensar que é o seguinte, assim, a teimosia, a dificuldade de mudança, a dificuldade de abrir mão. A gente pode pensar que o signo de touro, na casa 2, tem a parada do apego, né? Que é um paradoxo, né? Então, essa coisa assim de conseguir fazer a energia fluir, energia material, né? Conseguindo desenvolver um valor pessoal, que é essa coisa assim de deixar fluir.
de entender que essa expansividade, porque o dinheiro ele é movimento, né? A matéria ela é movimento. Então, se você para o movimento e não entrega, ele acaba estacionando. Então, o signo de touro tem essa dificuldade, né? Por vezes, ele pode não fazer a roda girar. Então, tem essa coisa de não ser mesquinho a ponto de prender a energia. Talvez seja essa a grande chave, né? Do signo de touro. Depois vocês me mandam no particular se está próximo disso ou não, se eu estou viajando. Signo de Gêmeos, na casa 2. Signo de Gêmeos na casa 2 é o seguinte, assim, o valor da pessoa está na comunicação, na troca. Signo de ar, na casa 2, vai dizer que é o seguinte, assim, a pessoa ela tem facilidade de conseguir os valores educando, trocando, falando. Então, essa coisa assim de conseguir entregar para as pessoas a comunicação, educar as pessoas, conseguir falar. É nesse sentido de não ser mesquinho também, mas no signo de Gêmeos, dessa coisa da comunicação. Que aí, por exemplo, a pessoa pergunta assim para mim, fala assim, tá, por que eu tenho facilidade de ganhar dinheiro? A gente vai olhar a casa 2. Signo de Gêmeos, com a fala, com a comunicação, com a educação, com a troca. Qual que é seu valor? O seu valor é a troca. A troca ideológica. Signo de Gêmeos. Então, tudo que você fizer dentro desse sentido te engrandece, te dá a segurança necessária para que você consiga ter essa benevolência, essa abundância, né? O signo de Capricórnio, que tem aqui também, na casa... Certo isso? Signo de Capricórnio na casa 2, essa questão que é um signo de terra, né? Então ele está bem colocado ali. Mas o signo de Capricórnio ele corre o risco dele ser frio, sabe? Dele não conseguir entender as questões humanas. Então tem essa dificuldade assim. Então, na verdade, o signo de Capricórnio ele está bem colocado, tem essa coisa assim desse olhar voltado para o que precisa ser feito, para o trabalho, para a dignidade do trabalho em si, o labor, fazer o que precisa ser feito. Porém, o que não pode deixar é que isso passe por cima de valores humanos, do amor, do cuidado, da família. Então, talvez seja essa a chave da dificuldade, né? Ser mais humano, menos frio, porque senão corre o risco de até conseguir a questão financeira, mas minguar no sentido afetivo, né? Que o signo de Capricórnio na casa 2, ele tem a dignidade justamente do mundo corporativo, né? Aquela coisa assim de... Tipo um signo de peixes, vou falar a verdade, eu nunca vou entender isso, aquela coisa assim mais... 2 e 2 é 4. Ah, mas eu cheguei atrasado, acordasse mais cedo. Ah, mas... Todo mundo tem a mesma dificuldade. É muito, muito austero, né? Muito, muito direto, muito prático. E aí, por vezes, pensando nesses valores, a gente pode pensar valores espirituais, a gente precisa de um pouco de amor, de afeto, né? Para que essa energia também não seja uma coisa ruim, passar por cima das pessoas, né? Enfim, é sobre isso, dentro desse contexto. E aí depois, Leão na casa 2 tem a questão do ego, né? O signo de fogo, então tem essa coisa assim de eu sou, né? Eu sou próspero, né? Eu vou, eu busco, eu quero, e tem aquela coisa muito do eu, né? E aí talvez, eu acho que a dificuldade do signo de Leão na casa 2 seja seja essa questão assim do excesso do ego, né? Entende? Do orgulho, de não dar o braço a torcer e tal, de não se permitir a mudar de ideia, de não se permitir, enfim, de não se permitir
a dar o braço a torcer pela questão do orgulho. E aí o orgulho, dentro dessa questão desses valores, ele pode minguar essa questão. Porque é sempre um paradoxo, sabe? E é assim, eu estou falando da questão negativa, e claro, não estou vendo de quem que é o mapa, estou vendo só a resposta, mas eu estou trazendo a questão negativa porque, assim, dentro desse contexto da astrologia, a simbologia traz a consciência e a provocação é que vocês avaliem a linha fina disso, né? Claro, estou falando dos signos, precisa ver se tem planeta na casa, quais aspectos faz, onde é que está o regente da casa, tem mais questões, né? Mas para a gente ter uma ideia, eu posso também trocar a linguagem, falar assim, cuidado com o ego, porque o ego pode fazer com que a torneira feche e tal, enfim. Cada astrólogo vai trazer de um jeito, a mesma linguagem, né? Mas é dentro desse contexto aí. E aí o signo de Aquário, na casa 2, signo de Aquário, signo de ar também, mas ele tem uma visão assim, humanitária, né? De liberdade e tal. Então, o signo de Aquário, na casa 2, a gente pode pensar que, tipo assim, dificuldade de ter um trabalho que seja, que prenda, que sufoque, que seja uma coisa assim. Ele tem essa coisa da necessidade da liberdade, necessidade da troca, necessidade da expansão. Ele tem um valor caro, signo de Aquário, que é o humanitarismo. É a honestidade no sentido coletivo. Então, esse é também um caminho de prosperidade para Aquário na casa 2. Porque eu estou dizendo que, tipo assim, qualquer coisa que prenda, ou que limite, ou que discrimine, ou que seja uma coisa assim que sufoque, para quem tem Aquário na casa 2, acaba minguando. Entende? Porque o que eu estou tentando dizer também é que, tipo assim, não é que deu errado. Na verdade, deu certo para mim. Então, chegar nesse ponto foi uma oportunidade para que eu despertasse e me encontrasse. Não teria como ser de outra forma. Então, às vezes, o dar errado ou estar faltando segurança é uma oportunidade para que a gente consiga reavaliar e perceber quem é a gente de verdade. Qual é o valor? Qual que é o seu valor de verdade? Né? Essa é uma boa pergunta. Então, signo de Virgem, signo de Terra, signo de Virgem também é uma boa colocação para casa 2 pela questão da organização, da minúcia, da qualidade disso, dessa coisa assim do começo, meio e fim, né? Signos de terra, né? Signos de terra, eles se dão bem nesse sentido material. Porém, o signo de virgem também corre o risco do medo, né? Então, na verdade, assim, o perfeccionismo, ele pode travar o processo. A pessoa quer tanto fazer certinho, que por vezes ela fica com medo e trava o processo pelo excesso de preciosismo. Signo de virgem. Então, a sombra, né, o que pode minguar ali é o preciosismo, que chega a ser um certo medo mesmo, né? Medo de fazer o que precisa ser feito, né? Dentro desse contexto. Então, um dos valores do signo de Virgem na casa 2 é melhor feito do que perfeito, né? Deixar fluir, né? Dentro desse contexto, né? Enfim. E aí, assim, o lance é que, tipo assim, quem tem o signo aqui, não tem como a pessoa deixar de ser organizada com Virgem na casa 2. O que ela pode fazer é lapidar isso e alcançar a oitava acima dessa energia. Esse é o contexto. Né? Então, essa oitava acima de Virgem, né? Quando ele consegue ser organizado, mas ele não trava, ele deixa fluir. Se enroscar, ele continua indo, continua fazendo. Enfim. Signo de Escorpião na casa 2, oposto. Né? Signo de Touro. Signo de Escorpião na casa 2 tem uma potência ali gigante, nesse sentido de conseguir buscar a segurança, só que como é um signo de água, tem a questão emocional, e a sombra aqui do signo de Escorpião na casa 2 que pode fazer minguar, é justamente o ressentimento, né? Que ele leva as questões emocionais para uma casa que vai falar de segurança material. Então, nesse caso de aprendizado, uma das coisas que é importante é não guardar a mágoa, né? Que a mágoa ela acaba travando o processo. A raiva, a mágoa. Então, é um trabalho considerável, esse Escorpião na cada 2.
que é se perdoar e liberar as pessoas, né? É não ficar preso, enroscado. Não, porque isso aqui, porque dentro desse contexto, por exemplo, assim, signo de escorpião na casa 2. Então, se a pessoa foi desonesta comigo, também não confio mais em ninguém. Ah, tal pessoa não quis que ia pagar e não pagou, eu também, então ela começa a empobrecer mentalmente e travar o processo, onde, na verdade, mesmo quando acontece uma coisa negativa, o grande lance da casa 2 é a gente ter o próprio valor e acreditar. Acreditar é meu valor, eu acredito nisso aqui. É peixes na casa 2, eu acredito nisso aqui. Eu gosto disso aqui. Eu gosto de ajudar as pessoas, de entregar. E eu tenho certeza que o universo ele vai me retribuir. Ele vai me trazer peixes na casa 2, entende? Continuar fazendo. Mesmo quando... Porque a gente vive fases, situações. E mesmo assim, a gente não pode deixar cair no lugar de repetição que mingua essa energia. Enfim, é dentro desse contexto. E aí, falando disso, para não deixar de falar, falando disso para não deixar de falar, também para as pessoas que estão me acompanhando no grupo, eu estou fazendo desconto na interpretação do mapa astral para quem ainda não fez com o astrólogo, ou para quem fez e quiser fazer, eu cobro naturalmente R$ 420 pela interpretação do mapa completo. Interpretação, previsões, usando todas as técnicas de previsões, né? Evolução, secundárias, lunação e os trânsitos propriamente dito. Enfim, todas as técnicas, eu cobro R$ 420. Para a gente que está nesse contexto aqui do grupo, desse aprendizado, eu estou fazendo um valor de R$ 260, que é um belo desconto, que é só para a gente. Então, se vocês forem falar para alguém sobre isso, não fale do desconto, é exclusivo só para a gente. Tá? Então, depois, se alguém quiser ou precisar, chama no inbox, que a gente organiza, peço para ver a agenda está um pouquinho apertada, mas a gente vê uma datazinha e a gente consegue, tá? Esse é o grande lance, mas o recado principal é da casa 2. O de fazer o mapa também é o principal, importante, dentro desse contexto de conseguir encontrar essas chaves. E no grupo, no decorrer da semana, já na semana que vem, eu vou mandar o e-book da casa 2, do que é o conceito da casa 2 e desses princípios espirituais e como para cada signo isso funciona, assim como eu mandei da casa 1. Tá bom? Agradeço vocês por estarem aí. Beijo. Tamo junto. E eu vou precisar encerrar, porque eu tenho live também, porque a gente precisa ajustar esse horário aí. Espero ter conseguido alcançar. Rodrigo, tem gente aí novata perguntando que quer fazer o mapa. Explica aí como fazer, onde vai. Então, para fazer o mapa, só escreve no chat que depois eu entro em contato. Mas para fazer o mapa astral, entra em contato comigo, a gente organiza a agenda depois, e aí precisa de horário, data de nascimento, local. Se não souber o horário certinho, a gente consegue fazer a retificação horária, que é fazer um cálculo para alcançar o horário certinho. E como que é feito? Primeiro eu vou pegar os dados, vou estudar o mapa astral, aí a gente vai ver a agenda, depois a gente entra em contato para a gente conseguir trocar e fazer a interpretação do mapa via aplicativo assim, onde a gente grava também, mas é um papo específico, né, sobre o seu mapa. A gente vai entender e vai trazer as chaves ali para esse contexto aí. Alguém Boa falou? noite, Rodrigo. Sim, meu nome é Esther. Eu que escrevi lá que eu gostaria de fazer o mapa com você. Então, eu vim a convite da Silvana, maravilhosa live. Né? As coisas que você falou uma coisa muito especial, que foi, eu também tive eu tenho essa graça de ter grandes mestres na vida, que apareceram assim sempre, e eu sempre falo a mesma coisa, que todas as vezes que aparece alguém na minha vida, eu falo, bom, é replicar, né? É a corrente do bem. Então, foi muito, muito importante a sua fala. E, enfim, eu gostaria de fazer o mapa, só que aí eu não tenho o dado, porque eu vim de convite da Silvana. Então, eu não tenho o seu inbox, eu não tenho o Instagram, eu não tenho nada disso. Então, como eu faço? Deixa para mim o seu telefone no chat,
que eu peço para a equipe Tá. entrar em contato e a gente organiza, por favor. Ok, muito obrigada. Bom, eu que agradeço Então, a boa- oportunidade. Isso é muito legal. Obrigada. E aí, para vocês todas aí, todos, né? Todes, tá? Agora é todos que fala. Obrigado por estarem junto. Semana que vem a gente continua. Semana que vem Casa 3. Tem muito conteúdo, muita coisa. Espero ter alcançado. A gente vai nessa jornada aí. Vamos trocando, vamos aprendendo. E é isso, tá bom? Um abraço. Beijo. Vou finalizar. Beijo, Gi Agita aí. Oi, Gi. Beijo, saudade. Tem bastante gente boa aí. Todo mundo é gente boa, né? Vai ter um povo querido, né? Sil, Gi, Cris. Enfim, Luana. Bastante gente. A Bia, astróloga, né? Tem astróloga aqui. Ave Maria. Tem medo desse povo, não presta não. Esse povo que é astrólogo, né? Enfim, beijo, viu? Vocês são as queridas. A Mari. Enfim, bom estar com vocês. Obrigado. Tamo junto.